Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Elaine Vilela, escritora e terapeuta oracular. Vocês estão no canal A Bruxa do Penhasco. Muito bem, essa que vos fala. Estamos aqui resenhando esta linda trilogia. Estamos no 4º capítulo da 2ª parte, A Bruxa e o Druida. O texto, todo o livro é dividido em 3 partes, uma trilogia. A primeira, A Bruxa e o Dragão, a 2ª parte, A Bruxa e o Druida, e a 3ª parte, A Bruxa e o Bardo. São a história das 3 mulheres aí, avó, mãe e filha. Estamos na 2ª parte falando sobre Ceridion e Melquiades. Bora lá! 4º capítulo, agora eu vou apresentando os outros personagens que vão fazer parte da 2ª e da 3ª parte do livro. E aqui chegamos em um momento importantíssimo, eu até grifei ali, importantíssimo, este capítulo, porque ele vai linkar ao final da história este querido personagem que é apresentado agora. Ele tem toda uma conexão e tem relação com o fim da nossa história. Então, vamos lá. Apresentando para vocês o gato da bruxa, Tanaris. Tanaris é o nome de um deus da mitologia celta. Bom, Tanaris, ele faz muita relação com Thor, um deus do trovão, uma coisa assim relacionada. Tem ligação com Thor aqui, Tanaris, tá bom? Na mitologia. Vamos lá, estou ansiosa. Engraçado que eu tiro o óculos para ler, né, gente? Esse óculos, ele só de descanso, e aí reflete aqui a luz, me incomoda. E aí eu consigo ler sem, então eu tiro. Vamos lá. Olhando para meu gato, visualizei essa bela lembrança que brotou de seu olhar. Este texto é um texto bem antigo, eu escrevi ele há uns 8 anos atrás, um pouquinho menos, para vocês verem como assim a questão do tempo, ela dança na Bruxa do Penhasco, né? Então ela foi feita de pedaços em pedaços de tempo, em tempo de escritas. Vamos lá. Essa bela lembrança que brotou do seu olhar, acessei com facilidade, pois assim ele permitiu, naquele dia quente e seco de verão, um outono diferenciado, pois nenhuma brisa ousava bailar o céu azul claro. Charon, meu gato, nesta vida e em outras. Gente, eu tive a oportunidade de ter um gatinho nesta vida que trouxe essa recordação para mim, este carinho ancestral. E eu fiz essa relação, né, de reencarne, porque Charon era um espírito, um gatinho muito, muito especial mesmo. E eu consegui, né, acessar através dele este texto. Então foi maravilhoso, assim, essa conexão. Enigmático e carinhoso, ele mostrou sua vida de penhasco. Um dia de mambo, ele apareceu, outono, né? Diferente de todos os outros, falava comigo, explicava coisas e espelhava meu eu em seus olhos amarelos. Assim, nós tínhamos uma conexão muito interessante. Recebeu o nome de Tanaris, de Ceridion, pois um relâmpago acendeu seu estranho aparecimento. Muito doce e profundo, Tanaris tinha o hábito de dormir
na minha cama, ciumento e na maioria das vezes vaidoso como um gato. Coisas de gato. Então, através de Charon, né, um gatinho que eu tive nesta existência, ele me conta essa vida dele lá no penhasco, entre nós, né? Então, aqui vem falando de reencarnes, né, dos bichinhos. A chuva caiu e ele lá estava, protegido no canto da cozinha, lambendo-se do lado do caldeirão. Preparei com prazer um leite satisfeito. Isso já é Morgana, né? Já estou na recordação de Morgana. Miou agradecido e de nosso convívio nunca mais saiu. Presságio de sorte, diferente das tolas superstições que os matariam tempos à frente. Né? Que a gente sabe que os gatos hoje envolta toda essa questão, mas são bichinhos que sempre teve conexão com o trabalho das mulheres, né? Da magia. O gato, a coruja, sempre em volta aí os mistérios, né, deste arquétipo bruxa. Meu gato, meu Tanares, me acompanhava sempre na estrada, parecia um cão de guarda. Seria ele um gato com alma de guardião? Quando me virava, lá estava, todo sorrateiro e esperto, escuto seu miar, meu ancestral, meu melhor. E Charon fazia a mesma coisa. Ele nos acompanhava na estrada. Quando pequeno, era brincalhão. Quando adulto, atarefado. E quando velho, parava por horas a olhar sem rumo o lado leste do penhasco. Sabia que ele sentia que um dia retornaria ao seu verdadeiro lar. E assim foi. Saiu no entardecer de mambo. Novamente, o relâmpago chamou. Foi pelo caminho do penhasco. O círculo de pedras o chamava. Não contive de curiosidade. Vesti a capa azul e segui. Aqui é Morgana falando, né, gente? É Morgana escrevendo. O que assisti foi surreal. Vi quando se transportou pelas pedras, portais do tempo, como a anciã dizia, que apenas aparecia no decorrer de mambo, no lado leste do penhasco. Lá se foi Tanares, nunca mais o vi, naquela vida até os tempos atuais. Então aqui, né, nos deparamos com a história das pedras, dos portais e da abertura do espaço-tempo entre elas, né, que é um mito, é algo que vem se arrastando por tempos aí. Temos agora Outland, né, mostrando muito isso, a série contando a história da Claire, que ela transporta através do círculo de pedras, né? E existem vários círculos de pedra na Irlanda, na Noruega, em todos os países ali daquela região, né? Os Países Baixos, todos têm essa história com as pedras e os círculos e a questão de viagem do tempo. Então aqui Morgana escreve para nós, né? Vejo Tanares sumir ali, né, nesse misterioso círculo de pedras. E aí Morgana nunca mais o vê naquela vida até eu encontrar novamente com Charon, com esse espírito gato reencarnado. Que com certeza a gente não tem como eu falar assim que não era, porque a gente sabe e percebe essas conexões quando elas existem. Continuando aqui. Então aqui estamos no meio de uma história que nos traz essa questão do reencarne, da questão da viagem consciencial, do tempo, do não tempo. Então estamos em volta a leis da física quântica, que não tem como nós não nos depararmos muitas vezes com essas questões que muito pode ser ilusória para algumas pessoas, mas só quem passa é quem sabe que realmente essas conexões de alma existem, assim como ser humano e animal, assim como ser humano e o reino vegetal, é assim entre humanos e humanos na nossa vida reencarnatória. Então, assim, não tem como não discorrer e falar sobre isso,
né? E se vocês estão aqui assistindo e lendo, né, se interagindo com a Bruxa do Penhasco, vocês têm que ter uma mente aberta para essas questões atemporais, né? Das múltiplas existências, da pluralidade das almas. Então, assim, são leis, né, espiritualistas. Reencarnados, Elaine e Sharon, né? Reencontramos certezas? Sim, absolutas. Os mesmos pelos negros, os mesmos olhos amarelos, o mesmo ciúme comigo, a mesma sabedoria felina, sim, sentia ser Sharon. Tanares. Mas é muito comum, né? É um gato preto comum, mas a gente sabe ali que existe conexões. Não tem como a gente não reconhecer. Bom, Sharon, volte aqui. Ai, gente, eu me distraindo. Sharon, volte aqui. A visão acaba. Volta a mim. Percebera que Sharon desobedeceu. Disse adeus com o olhar e se foi. Rumo à pequena colina, não ante o penhasco glorioso, mas pelo mesmo lado leste. Eu estava, em um momento eu estava morando em um sítio, né, e ele se vai. Ele se vai nessa forma que eu descrevo para vocês, né? Ele olha e fala, tô indo embora, e desaparece. Nesse momento eu estava grávida da minha filha. E quando eu volto, né, com ela, quando eu vou pro hospital, vou até ela, e quando eu volto pro sítio, ele não aparece mais. Coisa de uma semana antes dela nascer, ele quase no dia, né, de eu ir assim pro hospital, ele sumiu e não voltou mais. Ser espiritual que anda no meu percalço, traz a sorte e a proteção, seja em qual tempo ou espaço. Eu falo aqui sobre sorte e proteção porque o gato ele tinha essa conotação para as bruxas, para o povo pagão, de sorte, que foi distorcida, principalmente o gato preto, né, pela ideia cristã, e assim como tudo foi distorcido, né? Então o gato antigamente ele tinha essa questão simbológica com a sorte e proteção. Encarnado ou não, meu gato traz a luz do desconhecido. E eu posso falar que algumas vezes eu já vi Sharon desencarnado, né? Já o senti, já o vi, ele em espírito. Traz a luz do desconhecido, os mistérios do mundo. Role a triqueta e passei entre as eras, meu Tanares, meu Sharon, meu gato, meu ser mágico que habita na bruxa. E ele na poeira cósmica. Viajante universal, leve consigo a mensagem do sobrenatural, meu espelho, curandeiro, feiticeiro, sagrado totem, meu gato negro. Então, eu tenho até uma amiga psicóloga que leu, né, o início ali da Bruxa do Penhasco. Ela ainda não leu todo, mas ela gostou muito desse capítulo do gato, porque não tem como não tem como desentrelaçar a magia com os seres do reino animal, né? Temos os animais no xamanismo, em todas as religiões tribais, não seria diferente com o povo pagão. Então, a conexão com a natureza e com o reino animal é muito profunda entre ser humano e animal nesta relação simplória, tribal, pagã, né? Então, tem tanta relação do homem com o cão, né? Com a caça, temos o urso, a coruja, tantos seres, a águia, né? E temos o gato também, né? Aí vem o gato lá no Egito, enfim, temos os gatos em todas as histórias da bruxa. Onde tem uma bruxa, tem um gato, e eles sempre estão comigo, e eles sempre vêm à minha porta, e sempre tem essa relação, né?
com o animalzinho. Então, e esse texto é importantíssimo, porque vemos então que Tanares, né, o gato de Morgana, ele some ali no círculo de pedra. Morgana nunca mais o vê até então, né? Vamos ver o final da história. E eu também me despeço de Charon aqui nessa vida moderna, e eu nunca mais ainda o reencontrei, a não ser em espírito, que sim, eu sinto, já ouvi a sua energia, né? Então, está aí apresentado Tanares, o gato da bruxa. 4º capítulo da 2ª parte. Aguardo vocês, acompanhem a playlist no YouTube. Beijo, até a próxima dessa bruxa que vos fala. Tchauzinho.